Após se demitir do Fluminense, como apresentado no capítulo anterior desta série, Tele chega ao Atlético Mineiro em 1970 para quebrar um jejum de 7 anos sem levantar a taça. Chega sobre protestos e questionamentos dos torcedores, porque tinha apenas um ano como treinador e havia deixado o clube, o Fluminense, após discussões com a diretoria. Além disso, o seu antecessor no comando do Atlético Mineiro, o Ilstruch, desfrutava de prestígio com a torcida por ter ganho da seleção brasileira, as Feras de Saldanha, por 2-1 no Mineirão. A torcida jamais teria imaginado que nos 2 anos seguintes, sob o comando de Tele, veriam em campo uma equipe vencedora, que ficaria marcada na história como o Esquadrão Imortal. Como que era o antigo comando na equipe? O que Tele trouxe de mudanças? O que ele conquistou? E o que podemos aprender com isso? É o que vamos tratar neste episódio, no capítulo 10 da série O que Aprendi com Tele Santana. Meu nome é Victor Butzloff e este é mais um Futebol em Contexto, um podcast de reflexões contextualizadas sobre o futebol. Nós estamos estudando a história de Tele Santana, extraindo aí lições valiosíssimas da sua vida e da sua carreira, e a referência base do nosso estudo é o livro Fio de Esperança, biografia de Tele Santana, do André Ribeiro. Então vamos lá. Vamos iniciar então vendo o que aconteceu aí nessa troca de comando. Segundo o Wikipédia, o Dorival Knipel, Ilstruch, tinha fama de disciplinador e durão. Este era o treinador que Tele Santana estava substituindo no Atlético Mineiro. O Ilstruch não permitia que atletas sob seu comando fumassem, deixassem a barba por fazer ou usassem cabelo comprido. Ele não tolerava atrasos e falta de empenho nos treinamentos. Era arrogante, de temperamento explosivo, gostava de exibir sua valentia. E era chamado de homão por causa de sua alardeada macheza e pelos seus quase 1,90 de altura e um físico bem avantajado. Ele envolvia-se em constantes atritos com os jogadores, colegas, dirigentes e a imprensa. Estava sempre ali envolvido em polêmicas. Em 1952, por exemplo, ele foi expulso do Atlético Mineiro pelos jogadores, chateados de verem alguns colegas rejeitados pelo técnico. Alguns anos depois, ele foi trabalhar em Portugal, em Porto. Embora tenha conquistado no mesmo ano os 2 maiores títulos do país, ele era antipatizado por alguns de seus jogadores, entre eles Hernani Silva, o ídolo do time. O conflito após esse jogador ali na conquista do título, ele recusou uma ordem do treinador. Este conflito culminou com uma troca de socos entre os dois. Então, como era esse estilo de liderança de Ilstruch? Era excessivamente autocrático, impunha regras arbitrárias, era agressivo, ofendia e agredia seus jogadores. Ele poderia até ter moral com a torcida por conta de alguns resultados que conseguia alcançar na base da pressão, do medo e da violência, mas ele não tinha moral alguma com os jogadores. E aí eu fico pensando, que legado este treinador deixou? Estamos aqui nessa série estudando, por exemplo, Tele Santana. Ilstruch, ele também venceu alguns títulos. Tele Santana venceu muito mais. Mas não dá para falar que Ilstruch não teve resultados, não teve conquistas. Ele teve em algumas equipes. Mas que legado ele deixou? Olha só. Tanto de coisa negativa que eu falei. Tanto de atitudes, de ações questionáveis que esse treinador teve. Então, se ele fazia isso como um esforço para buscar a vitória a qualquer custo, eu fico pensando, será que valeu a pena? Será que o que ele conquistou através desses métodos valeu a pena ganhar dessa maneira? Você ganhar as taças, mas perder as pessoas?
Dizem que Yusret se isolou depois que ele parou de treinar. Ele ficou isolado durante muitos anos até falecer. Então, sei lá, será que valeu a pena? Fica aí a questão. Em 1970, a situação do Atlético era bem assim complicada, não porque o time era ruim, mas porque ele não comemorava um título havia 7 anos. E o Cruzeiro, seu maior rival, ganhava tudo. O Cruzeiro já enfileirava 5 taças seguidas, com 4 vices do Atlético. Em 1968 e 1969, o Cruzeiro tinha sido campeão invicto. E aí, será que Tele tinha algo a perder em aceitar essa proposta? Você chegar num clube que está aí numa seca de títulos há tanto tempo, será que era uma situação adversa para Tele? Ou era favorável para se implementar mudanças? O Atlético, ele tinha algo a perder ao apostar em Tele, um treinador novo, que tinha aí um histórico muito interessante como jogador, mas que no comando de equipes, nessa função, estava iniciando uma nova carreira. Era uma situação de terra arrasada. Tudo estava ruim. Os resultados não estavam sendo alcançados por completo. E o clima interno dentro do grupo, a atmosfera grupal, estava péssima. E aí chega a Tele. E agora nós vamos começar a entender quais foram as mudanças que Tele trouxe. O livro destaca que de todos os desafios, o mais importante era recuperar psicologicamente os jogadores. A maioria estava ainda traumatizada pela forma de comando do ex-treinador Yustic, que liderou a equipe por 2 anos. Tele chega com um estilo totalmente diferente, já mostrando como ele trabalharia com aquele grupo. Olha só o que Tele disse. Não é preciso gritar para impor disciplina dentro e fora de campo. Foi assim que consegui muitos títulos no Fluminense e não vou mudar meus métodos de trabalho. Ou seja, desde quando o Tele era jogador, ele sabia como um trabalho deveria ser feito para se colher resultados. E ninguém precisava ficar gritando com ele para ele ter disciplina, para ele se dedicar, para ele correr até o último final e ser merecedor desse apelido Fio de Esperança. Ele continua: minha disciplina se baseia na amizade. Não adianta querer forçar. Talvez ele não sabia o que significava motivação intrínseca, este conceito. Mas ele sabia que a motivação tinha que vir de dentro, tinha que ser de verdade, autêntica, sincera e não imposta pelo medo. Todos falam e, apesar disso, sou respeitado. Ele valorizava a voz do jogador. Será que porque ele tinha sido valorizado por Zezé Moreira? Porque Zezé Moreira escutou o Tele muitas vezes? Porque lá no Fluminense de Zezé Moreira, os jogadores tinham alguma voz? Ele era um treinador que, no mínimo, consultava seus jogadores. Ele sabia a importância disso, de abrir canais de comunicação, de escutar opiniões, de estar sensível ao que eles estão enxergando, sentindo. Bom, o autor do livro faz uma observação, né? Podia ser apenas um discurso e retórica de novo treinador, mas a verdade é que, aos poucos, Tele foi conquistando a confiança de todos. A primeira conquista de Tele foi a confiança de seus jogadores. Multas e suspensão foram colocadas de lado e as concentrações, palavra que os jogadores mais detestavam, também estavam fora do esquema de Tele. E aí vemos Tele fazendo uma reforma nas normas de convivência e conduta, trazendo uma estrutura base para a liderança
que estivesse mais alinhada com a sua filosofia de trabalho e também com as preferências dos jogadores. Outra questão interessante, será que ele era um líder com credibilidade entre os jogadores? Eu acredito que sim, pelo que ele havia sido como jogador e pelas conquistas recentes com o Fluminense. No ano anterior tinha sido campeão carioca com o Fluminense. O fato de Tele ser mineiro facilitou? Talvez tenha facilitado o vínculo com o grupo. Ele conhecia a cultura de Minas Gerais, já tinha morado tantos anos lá, cresceu em São João del Rei, tinha propriedades em Belo Horizonte. Então, eu acho que isso pode sim ter facilitado. Estava perto de familiares, amigos, tudo apontando para uma melhora no clima do elenco. Tele tinha jogadores qualificados para lutar por títulos? Com certeza. Com certeza, porque embora o Atlético Mineiro estivesse na seca por títulos, se você olhar a campanha do time nos anos anteriores, eram campanhas boas. Ele esbarrava apenas no Cruzeiro. A equipe que era comandada por Yusrit, no plano da produtividade, ela até produzia, mas chegava ali nos jogos mais decisivos e não conseguia vencer. Faltava algo a mais. E o principal impacto de Tele no grupo foi a mudança total no estilo de liderança. E essas mudanças de estilo de liderança são muito bem recebidas em contextos em que as três dimensões não vão atingindo o seu potencial máximo. E no caso, a produtividade, o clima grupal e a comunicação. As três dimensões, nesses três planos, os jogadores, o clube não estavam satisfeitos. O time precisava produzir mais para conseguir ser campeão, o clima interno era muito ruim, precisava melhorar, e a comunicação era na base do grito. Tele, sobre o valor da justiça, que era um princípio que ele defendia, ele dizia no Fluminense que não havia titulares ou reservas, ele teve que gerenciar um conflito. Foi assim determinante para o nascimento do Esquadrão Imortal. Então, na visão de Tele, todos eram iguais, todos tinham oportunidade, ele se dedicava igual a todos, ele contava com todos, ele procurava liderar de uma forma em que não houvessem preferidos. Diferente do treinador anterior. O treinador anterior, quando ele viu o potencial do Dário, o futuro da Dá Maravilha, ele tentou promover treinos extras só para esse jogador. Olha só que coisa interessante. Então, Tele pensava diferente. Ele oferecia a todos a oportunidade de jogar, aplicava os critérios de seleção de modo igualitário, ou seja, jogaria quem estivesse em melhores condições naquele momento. E aí o Dário, justamente o ídolo do time, o principal craque, ele volta do título mundial, do tricampeonato da Copa de 1970, indisciplinado, desregrado na alimentação, frequente nas festas. E aí Tele, diante dessa postura inadequada, pouco profissional do jogador, independentemente da sua qualidade, Tele coloca ele no banco. Ele põe ele na geladeira. Até que ele se arrepende e volte aos hábitos de trabalho. E aí, após marcar 5 gols contra o Fluminense de Araguari no Mineirão, depois de Tele dar mais uma chance para ele, o Dário disse assim: quando disseram que eu tinha provado que o Tele estava errado por marcar 5 gols, eu falei que ele estava certo. Eu realmente aumentei o peso, não estava treinando e só queria saber de festa. Completei afirmando que, se o Tele quisesse me colocar no banco de novo, eu aceitaria.
E Tele confirmou que deixou o maior ídolo da torcida atleticana na geladeira durante várias semanas. Olha só. Às vezes a gente vê por aí jogadores que são tidos como craques, ídolos, recebendo regalias. Mas com o Tele não era assim, não. E isso eu acredito que foi muito determinante para o nascimento dessa grande equipe, o Esquadrão Imortal, porque o Dário, ele se moldou a maneira de pensar do Tele Santana, essa ética de trabalho, e imagina, né, todos os outros jogadores vendo isso, acompanhando esse processo de muito perto, estando ali no dia a dia, vendo o craque do time tendo que se disciplinar, tendo que se submeter às normas, e todos se sentindo ali muito motivados a fazer o mesmo, a se dedicar, a buscar a sua oportunidade, recebendo a oportunidade, e o Dário respondendo a isso e alcançando performances ainda melhores. Veja que interessante. E nós vamos ver mais alguns detalhes da campanha dos próximos anos, mas Dário ele foi fundamental, artilheiro da equipe. Então, além de barrar o ídolo do time, Tele tomou outra iniciativa muito corajosa, a de promover vários jovens ao time principal. Será que essa era uma tendência de Tele porque Zezé Moreira havia feito isso com ele? Tele, quando teve a sua primeira oportunidade no profissional do Fluminense, ele era bem jovem. Tinha, se não me engano, 18 anos. Era do juvenil e aí recebeu uma oportunidade de Zezé Moreira, né, para participar de um treinamento. Foi quando ele recuou por iniciativa própria, jogando na ponta, e se tornou o primeiro ponta recuado, sendo fundamental no esquema de Zezé Moreira. Ele sabia que competência não tinha idade. Competência não tem idade. Então, não importa se o cara é veterano ou se é jovem, todos têm oportunidade de jogar, todos podem merecer ser escalados na equipe. E Tele fez isso muito bem no Atlético Mineiro. E quais foram os resultados? Agora vamos entrar nas conquistas. Em 1970, né, logo no primeiro ano do comando do Atlético Mineiro, eles foram campeões mineiros, campeões da Taça Belo Horizonte, chegaram ao quadrangular final do Robertão, da Taça de Prata, né, Taça Roberto Gomes Pedrosa, que é precursor do Campeonato Brasileiro, junto com Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro, mas ficou na frente do Cruzeiro, na terceira colocação geral. Conquistou a primeira vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão, somou no Campeonato Mineiro 42 pontos contra 31 do Cruzeiro, tendo melhor ataque, melhor defesa. Uma campanha top, excelente, avassaladora. E eu fico me perguntando, e se Tele não tivesse ganhado? Eles conseguiram, né? A equipe subiu de patamar, entrou no embalo e venceu. E se não tivesse ganhado? E se o Ilstrup tivesse ganhado antes? Será que falariam que o estilo de Ilstrup era menor do que o de Tele? Ah, que o Tele é muito mole. Tele não soube colocar os jogadores no eixo, gritou pouco. Mas ele ganhou. Mesmo ganhando, houve questionamentos. A dúvida da torcida na mídia continuou. Porque apesar desses importantes resultados, havia muitas pessoas que achavam que o time campeão mineiro de 1970 era fruto do trabalho de Ilstrup nos anos anteriores. Aí no ano seguinte, 1971, a América foi campeão estadual, o que aumentou ainda mais a desconfiança em cima do treinador atleticano. Mas a família de Tele ficou muito feliz, porque era de maioria torcedores do América. Um detalhe importante de se destacar, esse campeonato aí de 1970, que o Atlético Mineiro chegou no quadrangular final, não venceu, o Fluminense foi campeão. O Fluminense que em 1969 tinha sido muito bem organizado
por Tele Santana, conquistando o Campeonato Carioca. Aí, 1971, entra em cena o primeiro Campeonato Nacional de Clubes. Foi quando a CBD tentou consolidar um novo modelo de campeonato nacional. Havia todo um jogo político por trás disso. Tele chegou com o Atlético Mineiro na fase final. Daí não era mais um quadrangular, era um triangular, junto com Botafogo e São Paulo. Primeiro jogo contra o São Paulo eles ganharam, e aí teve o jogo decisivo, que foi no Maracanã contra o Botafogo. E Tele, muito preocupado com o clima que seria criado ali no Rio de Janeiro, ele conhecia muito bem esse clima, ele levou a equipe para treinar numa região longe do assédio da torcida, e na véspera da decisão, para que eles conseguissem se concentrar com mais sossego, né, sem pressão, sem aquela agitação no entorno, né, carioca, tudo. Foram lá para o Vale do Ipê, e isso demonstrou uma sensibilidade muito grande. Tele estava preocupado ali com a pressão psicológica que seus jogadores poderiam sentir, e eu acredito que essa decisão também foi muito importante para que eles chegassem bem no jogo final e conquistassem o título de campeão nacional de clubes, no que depois foi determinado como 16ª edição do Campeonato Brasileiro, no dia 19/12 de 1971. Foi um título de muita expressão que colocou o Atlético Mineiro como campeão nacional, consolidou o clube como uma das maiores potências do futebol brasileiro, e nesse campeonato o Dário foi artilheiro com 15 gols. Tele, ele foi carregado nos ombros por seus jogadores, estava consagrado. Seu estilo disciplinador caracterizava sua forma de treinar e tinha reflexos no comportamento do time. Naquele ano, o Atlético não recebeu nenhum cartão vermelho durante os 27 jogos que realizou. Havia muito respeito, muita admiração com o Tele. Ele conseguia implementar uma ética de trabalho disciplinada, mas sem ser um cara agressivo, autoritário. Em 1972, Tele enfrenta a dura realidade do futebol. Das glórias de 1971, às críticas no ano seguinte. Com maus resultados no Campeonato Mineiro e no Brasileiro, ele voltou a ser questionado pela torcida. É aquela infinita responsabilidade de ter que se provar competente de novo e de novo. Tele deu uma explicação, disse que havia pouco tempo para treinar a equipe e que a venda de alguns dos destaques do time prejudicava esse planejamento. Segundo o livro, a diretoria queria manter Tele no cargo, mas não foi possível por questões financeiras. O nome de Tele estaria muito valorizado. Bom, o que mais nós podemos aprender com tudo isso? Depois dessa montanha-russa aí de glórias, críticas, que podemos tirar desse ciclo de Tele no Atlético? A troca de um técnico agressivo como Jussic por Tele evidencia o caráter interacionista da liderança e como a dimensão interpessoal pode fazer a diferença para a vitória. No modelo interacionista, a eficácia da liderança está na interação entre líder, atleta e ambiente, de modo que não haveria uma forma ideal e universal de liderança. As formas de liderar teriam que se adaptar a determinadas situações, aos atletas envolvidos e à exigência da tarefa a se realizar. No livro Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, do Einberg e Gold, esse livrão aqui, nós temos um trecho que fala dos estilos de liderança e são complementares. Nós temos, por exemplo, uma divisão, poderia ser em duas orientações principais: a liderança orientada ao relacionamento ou a liderança orientada à tarefa.
sendo que a primeira busca estabelecer uma comunicação mais fluente, harmoniosa, manter interações positivas, criar um bom clima coletivo, e a segunda é mais focada no alcance dos objetivos. A gente percebe que Tele ele tentou, nesse ciclo com o Atlético Mineiro, trabalhar ambas. Ele chega ali já percebendo que o ambiente não estava bom, tenta melhorar a relação, a comunicação com os jogadores, a interação com o grupo, mas não deixa de ter o foco no trabalho, nas tarefas, nos objetivos. A liderança eficaz, ela viria quando as atitudes, os comportamentos do líder se ajustassem em função das diferentes situações e exigências, e também de acordo com o perfil de cada atleta, de acordo com as características do grupo. Isso fala de uma influência multidirecional, em que os treinadores influenciam, mas também são influenciados pelos atletas, pela estrutura. E aí, nós temos também que destacar que o exercício da liderança, ele teria duas dimensões principais no que diz respeito à interação com os outros e a interação consigo mesmo. Então tem a dimensão interpessoal e a dimensão intrapessoal. A dimensão interpessoal seria a forma como o líder se comunica com os atletas, com a equipe, com a linguagem que ele utiliza. Isso que o Tele fez de ter essa postura imparcial, justa, tudo que diz respeito ao gerenciamento, à gestão de pessoas, é a dimensão interpessoal, que com o Illustric era muito difícil, os jogadores não gostavam, e aí Tele chega trazendo várias mudanças nesse sentido. E a dimensão intrapessoal é o conhecer a si mesmo, esse processo de autoconhecimento em que o líder ele precisa ter consciência dos seus valores, princípios, dos seus potenciais, suas limitações. Eu não sei o quanto que Tele tinha isso, essa consciência, se ele fazia essas autoanálises, entendendo, nossa, eu sou assim, eu prefiro isso, 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 a minha filosofia é essa. Eu não sei, não tenho como afirmar, mas a literatura diz que quando você tem essa consciência, né, você tem a tendência de ser um líder mais eficaz, você se torna um líder mais coerente. Essa dimensão intrapessoal do autoconhecimento é que norteia o exercício da liderança, é o que vai te trazer, que vai balizar suas atitudes, seus objetivos, suas metas, a maneira como você vai se relacionar com os atletas. Por exemplo, por que o Tele disse que ele não grita com os atletas? Porque ele, no processo de autoconhecimento dele, tem ali nos seus valores que a violência não deve ser um método de trabalho, inclusive no jogo. Ele era um cara fair play máximo, e ele queria que as suas equipes fossem assim também. Então isso era um valor que ele carregava e ele transmitia esse valor para suas equipes e comandava de modo coerente com isso. Por isso talvez é que ele fosse um líder tão eficaz. Então, no contexto em que o Atlético se encontrava, a combinação harmoniosa dos valores, princípios e o perfil de comando de Tele com a estrutura do clube e os jogadores disponíveis foi determinante para que a equipe derrotasse a dúvida e a inconstância, aproveitasse o máximo de suas potencialidades e conquistasse a vitória final, o título. Muito legal esse ciclo. E antes de finalizar, eu quero destacar uma das habilidades fundamentais da dimensão interpessoal da liderança, que é a escuta. Ele chega no Atlético muito disposto a escutar seus jogadores. E na Bíblia nós temos a importância dessa habilidade muito bem ressaltada. Em Tiago 1, 19 e 20 diz: "Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Cada um esteja pronto para ouvir." Será que na posição de líderes nós temos demonstrado essa prontidão para ouvir? Ou temos ignorado, reagido impulsivamente, sem refletir, nem se esforçar
para compreender os outros? Essa é uma reflexão muito importante que todos que ocupam alguma posição de liderança precisam fazer. As pessoas ao redor, elas precisam ser escutadas, precisam ser compreendidas. E compreender os outros é um caminho fundamental para que um clima grupal, um clima de equipe seja construído de maneira harmoniosa, com objetivos devidamente alinhados, comunicação fluida e todos trabalhando juntos para o mesmo propósito. No próximo episódio nós vamos ver sobre a primeira passagem de Telê no São Paulo, em que ele falhou justamente neste ponto. Ele não escutou os seus jogadores. É muito engraçado porque no Atlético Mineiro ele pegou um contexto, chegou com uma proposta ali aberta, mas que foi muito favorável para que ele implementasse as suas preferências. E ali, quando ele vai para o São Paulo, a coisa é bem diferente. E ele não consegue administrar tudo isso. Vamos ver em mais detalhes no próximo capítulo da série O que eu aprendi com o Telê Santana. Então é isso aí. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Espero que você tenha gostado. Se você está ouvindo aí no Spotify, não esqueça de seguir o podcast, avaliar com 5 estrelas. Se está assistindo no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que gostaria de conhecer mais sobre o Telê Santana e sobre esses assuntos que nós conversamos. Fechou? Valeu, um abraço, Deus abençoe e até mais.